Graça e paz, meus amados irmãos, ótima noite, que a graça do Senhor esteja com vocês, né? E hoje nós estaremos aqui nessa noite reunidos para estarmos meditando, né, na lição de número 11 da nossa palavra, da nossa revista, né, Palavra e Vida, desse quarto trimestre que já está quase acabando, e assim Deus tem falado tremendamente aos nossos corações através dessas lições. E hoje, né, a gente pede para que o Espírito Santo, para que venha fazer o mover dele sobrenatural sobre as nossas vidas numa lição, né, que tem como tema não desanimar, né? E aí traz como tema central a carta de Paulo para Timóteo, né, que fala sobre, especificamente, né, a carta ela é direcionada especificamente a Timóteo, né, mas que é de grande valia não só para líder, mas para qualquer outro tipo de pessoa que conhece a Cristo. Para qualquer um de nós cristãos, tem uma aplicação prática muito edificante para as nossas vidas, assim como toda a Escritura, e assim que a gente possa meditar e que a gente possa estar aprendendo do Espírito Santo de Deus, como melhorar, como agir, da melhor maneira que Deus quer que nós sejamos, né, para que nós venhamos a resplandecer a sua honra e a sua glória, tanto para aqueles que sirvam de bom testemunho, que a gente vai falar sobre isso, que é um dos temas dessa carta, né, quanto para aqueles que não conhecem ainda Cristo, mas que eles possam ver Cristo em nós, amém? O texto base se encontra no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos. Que diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E vamos ler o 17 também. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra abençoada, né? Assim, para a gente tentar trazer um contexto um pouco histórico, quando Paulo começa a escrever essa carta para Timóteo, ele está preso em Roma, ele se encontra, alguns historiadores colocam que ele se encontra abandonado, alguns amigos os deixaram, outros relatam que Lucas somente que esteve com ele, né, e ali ele estava vendo as aflições e de certa maneira ele já estava sendo preparado, né, para que fosse elevado para a glória, que ele fosse partir para a glória. Ele já estava já esperando em Deus para que isso acontecesse, né? E aí ele começa a ter uma grande preocupação de preparar aqueles que o sucederia, aqueles que iriam estar com a palavra, né? Naquele tempo era Paulo o instrumento usado por Deus, assim, de maior alcance. Mas ele se mostrou preocupado porque ele sabe que a palavra de Deus ela deveria ser pregada a toda criatura, aos quatro cantos, e que o evangelho ele é tão verdadeiro, ele é tão transformador, ele é tão abençoador, ele é tão salvador, né, que ele não pode parar aquilo ali, né? Hoje nós vemos muitas situações, às vezes, que acontecem tanto no mundo secular, como infelizmente alguns movimentos dentro da igreja, que são simplesmente para inchar a igreja, para se tornar tão atrativo. Mas às vezes nem se vê Cristo, muitas das vezes, nessas situações, né? Se pregam outro tipo de coisa, e Paulo, desde aquela época, Paulo se mostrava preocupado. Então ele instruiu Timóteo a como que eles deviam se portar, né, mediante as situações. Ele aconselha a Timóteo a como ser, como agir em determinadas situações,
o que ele pode não fazer, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada e o evangelho pudesse ser passado de geração em geração. E é graças a essa preocupação também de Paulo, né, primeiramente com a vontade de Deus, que hoje nós somos alcançados, hoje nós fomos alcançados e muitos ainda serão alcançados para a honra e glória de Deus, por esse evangelho que salva, né, esse evangelho que Paulo mesmo relata a Timóteo, que, como nós lemos aqui, essa é a fé em Cristo Jesus que vai nos transformar, que vai nos salvar. Então ele tinha meio que essa preocupação nesse contexto histórico, e então ele começa a escrever essa carta. Tinha escrito a primeira carta, e aí ele começa a escrever a segunda carta. E aí é importante ressaltar que quando a gente lê todo o segundo livro, a segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, nós temos como tema central o soldado. Paulo a todo momento instruindo e colocando Timóteo na posição de bom soldado, que era a questão comparativa, vamos colocar assim, no meio do que eles viviam, que eles tinham contato, até por causa das guerras, por causa dos impérios que ainda haviam. Então ainda havia, né, muitos soldados, né? Então era um contexto que eles estavam acostumados. Então Paulo, ele de uma forma brilhante, ele pontua isso para Timóteo, para que ele tivesse uma leitura mais clara, uma exemplificação mais dinâmica sobre o que ele queria passar. Então Paulo ele começa a instruir falando para Timóteo algumas coisas, né, que o autor dessa lição número 11 ele até coloca para nós, que são que ele devia ser um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de santidade, um exemplo, né, de ministério. E aí Paulo ele fala para Timóteo, né, despertes o dom que há em ti, né, que Deus, o dom de Deus que está dentro de você, agora está dentro de você. No momento que você conheceu a Cristo, que você é transformado, quando você é informado e formado, né, no Evangelho de Cristo, Deus ele coloca um dom sobre nós para que a gente possa realmente transparecer, né? Para Paulo, para aplicação para as nossas vidas, o dom era da palavra para Paulo, mas Deus ele trabalha com diversidade de dons, que no final isso completa a igreja, né? Cada função, né? Igual o Paulo nós já estudamos isso aqui em determinada situação, que é como o corpo de Cristo, a igreja, né? Cada um faz uma coisa, e no final tudo se completa, porque a obra de Deus ela é completa, ela é perfeita, né? Ela é inclusiva. Então, Paulo aqui ele fala para Timóteo para buscar, né, despertar o dom, não no sentido que esse dom estava morto, que Timóteo estava totalmente fora da vontade de Deus, não, mas para que Timóteo, mesmo sabendo das dificuldades, reavivasse isso, né, colocasse aceso, não deixe apagar, olha, isso é tão bom, né, uma coisa que, né, de a gente lembrar, né, sempre tá voltando lá nosso princípio, né, de quando nós conhecemos a Cristo, do nosso batismo, sabe? Hoje até hoje eu lembro de quando eu ouvi a voz assim de Deus pela primeira vez, quando eu me batizei, né? Eu e a Marcela nós nos batizamos juntos. Então são essas situações que fazem bem, nos revigora, nos traz força, né? Nos reacende, nos reaviva, né? E aquilo que o profeta fala, né? Quero trazer à minha mente, à tona,
a realidade, aquilo que me traz a esperança. Então, são essas coisas, além da palavra de Deus, essas experiências que nós temos com Deus, que é importante a gente, de tempo em tempo, estarmos relembrando. Né? Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto muito que ele usa. Ele fala assim, olha, a gente tem que lembrar, a gente tem que ler o Evangelho todo dia. Né? Por que nós temos que ler a Bíblia todo dia? Porque todas as vezes, todos os dias, nós acabamos esquecendo ela. Então, às vezes, o problema não é o não saber, mas é o esquecer. É ler e não praticar, aí você vai e esquece. No outro dia você está fazendo tudo errado, né? Tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Aí por isso que nós temos que ler. Por isso que a palavra de Deus, como nós lemos aqui no versículo 14 e 15, Paulo traz a Timóteo, ela é inspirada por Deus. E a palavra, essa expressão inspirada, quer dizer, soprada mesmo, da parte de Deus diretamente para aqueles que o aceitam, né? Para o homem, para que ele tenha certeza, convicção que tudo que aquilo que está dito é a verdade absoluta e que aquilo é extremamente verdadeiro, né? Então, Paulo ele fala isso como se fosse uma ordenação, né? Ao Timóteo, né? E ele ainda fala, né? Olha, permanece naquilo que você aprendeu, ou seja, não fica aí sendo levado por ventos de doutrinas, sabe? Se mantém fiel naquilo que você aprendeu. Paulo, muitas das vezes a gente pode ter uma percepção errada que Paulo chegava a ser prepotente, mas não. Paulo ele era convicto que aquilo que ele ensinava era aquilo que ele tinha aprendido diretamente da parte de Deus. E ele era muito abençoado e abençoador por isso. Então ele tinha essa convicção quando ele falava isso para Timóteo. Porque é de fato que Timóteo, na ordenação dele, Paulo estava lá. Paulo era um daqueles que estavam ali para estender as suas mãos para abençoar o ministério também de Timóteo. Então, Paulo ele se mantém aquilo, olha, ele permanece fiel naquilo que você aprendeu. Né? Nós vemos na carta anterior, ele falando, olha, lembrando da mãe, lembrando da avó. Né? São situações que, olha, você aprendeu, você teve base, né? Você teve todo o amparato certo da palavra de Deus. Então se mantém firme, se mantém fiel, ou seja, se mantém naquilo que é fundamentado. E a palavra de Deus, fazendo um parafraseamento com o que Jesus fala, né, na parábola, isso é constituído na rocha, que é quem? Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos a palavra de Deus de fundamento. Por causa que é isso, ela não tem como acabar, não tem como ela ser mentira. Porque ela é Cristo do início ao fim. Né? E Cristo a gente sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que ter esse tipo de contraste, né? Como eu falei, muitas das vezes, infelizmente, a gente pode ver isso hoje. Muitas igrejas sendo levados a ventos de qualquer doutrina aí, sabe, muito modismo que soa muito estranho e que a gente pode perceber que quando a gente vai na Bíblia e fala assim, opa, peraí, que isso aqui talvez não esteja no centro da vontade de Deus não, né? Como a gente costuma dizer, até no ramo assim militar, né? É importante a gente voltar para a base. Peraí, vamos ver onde que nós estamos errando. Não, isso aqui que a gente está praticando não está certo, é errado, então nós vamos nos consertar. Então, para que a gente não seja simplesmente o aventureiro, né? Entre aspas, da fé, que a gente vai indo aonde que está mais legal, ainda que está mais aquilo ali, aquilo outro lá. Então, para que a gente permaneça no fundamento que é Cristo Jesus. Era o conselho de Paulo e é o conselho do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Né? Então nós temos a questão que Paulo fala que a sabedoria de Timóteo ela é boa, mas que se não for a sabedoria daquela que vem de Deus, o ministério
vai à ruína, né? O ministério acaba. Quantas das vezes nós vemos as situações que se acometem aí ao decorrer dos anos de pessoas que usam da sua própria sabedoria e colocam Deus de lado, colocam Cristo de lado às vezes nas suas igrejas e nem fala sobre Cristo Jesus, né? Então é essa palavra, essa confiança, né, nas Escrituras que nos faz ser sábios, não para nós sermos exaltados, mas para que a gente venha exaltar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é Cristo Jesus, para que seja alcançada a salvação pela fé, né? A revelação de um Deus que ele é extremamente salvador, misericordioso, bondoso, amoroso, um Deus que é cheio de justiça, que é a própria justiça, ele é o sol da justiça, né? Então isso é a chave de que, se não tiver a sabedoria de Deus, se nós, quando não lermos a Bíblia, não chamarmos o Espírito Santo, não orarmos, não pedimos a Deus para que ilumine nossa mente, para que a gente entenda, porque Paulo fala isso aos Coríntios também. O homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual, pela ação do Espírito Santo, nós temos a compreensão. Então é somente assim que nós temos a sabedoria. E aí Paulo ele deixa isso bem claro para Timóteo, e que ela é útil para todas as coisas. Ela é útil para ensino, né, porque ela é a fonte que jorra da doutrina, é a vontade de Deus ali escrita e manifesta para a gente, para repreensão. Olha, vocês estão errando isso aqui, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, nós precisamos nos consertar, né? Que é onde a gente tem o confronto com o nosso pecado. E caramba, estava fazendo isso aqui, às vezes nem sabia. E pega a Bíblia e olha e fala assim, poxa, caraca, estava vacilando nisso aqui. Eu estava deixando a desejar isso aqui. Senhor, me perdoa por esse erro que eu cometi. E ir para a luta, para que não aconteça esse pecado novamente, né? Para que a gente venha a nos corrigirmos, né? E para que a gente venha ter uma orientação também. Nós vemos hoje aí, muitas das vezes, pessoas que não têm o básico de orientação, e aí nós vemos várias pessoas que se afastam, pessoas que às vezes conhecem a Cristo superficialmente, né? Por isso Paulo reforça isso com ele. Olha, por que essa sabedoria? Porque é preciso mergulhar, é preciso ir fundo. Entendeu? A gente não pode ficar só na superfície, a gente não pode ficar só na borda. Nós temos que mergulhar, nós temos que ir em águas mais profundas. E é através da meditação da palavra de Deus que a gente vai ter isso. E aí assim nós vamos poder ter um exemplo de fé. Aquela fé que não é fingida, aquela fé que não é morta, aquela fé que, independente da situação, e aí Paulo, ninguém melhor do que Paulo para falar isso, mediante todas essas aflições, essas coisas que ele estava passando, Paulo coloca isso para Timóteo, independente, continua crendo, baseado naquilo que aprendeste, naquilo que eu te ensinei, que não é da minha parte, não é da minha sabedoria, mas é a sabedoria que vem dos altos céus, que não vem de mim, que procede do trono de Deus, que procede de Cristo, a água que dá a viva, o pão que desceu do céu, o pão da vida. É dessa fonte que sai todo o ensino, toda a sã doutrina. Então é isso que eu repasso para vocês. Então permanece firme nisso, que essa é a fé verdadeira, né? Seja naquilo que é justiça. Olha, seja produto da justiça. Seja aquele que vai lutar pela justiça. Tenha sede de justiça, né? Então a gente também vê Paulo também orientando a Timóteo a ser o quê? Um exemplo de coragem, né? E um adendo aqui importante nós fazermos é que muitas das vezes nós achamos que para nós sermos corajosos, nós não podemos sentir medo. Uma coisa, a coragem, ela não é a ausência de medo, mas sim a superação do medo. É quando o medo vem diante de nós,
mas a gente não se deixa abater, nós não paramos, nós não desfalecemos, nós conseguimos, pela ação do Espírito Santo, sermos fortalecidos e continuarmos em frente, seguindo para o alvo. Que alvo que? O Cristo Jesus, levar a salvação aos homens através dessa fé, entendeu? Essas situações que nós temos que estar firmados. Então, esse é o exemplo de coragem. Ele fala, porque Paulo fala, olha, posso estar preso. Muitos, como eu falei no início, a situação, muitos me abandonaram. Eu tenho aqui vivido num calabouço, esperando a morte chegar. Mas olha, não se envergonha desse evangelho, não. Não tenha vergonha disso. Sabe por quê? Porque é por esse evangelho que nós somos salvos. É por esse evangelho que nós temos a alegria de poder vislumbrar que o mundo não acaba aqui, que há algo maior que nós, que há algo além de nós, que há algo que nos dá esperança, que enche o nosso coração de alegria mesmo em meio ao caos, que é a presença de Cristo Jesus. Então, é o próprio Deus que vai conceder a capacitação a nós, para que nós venhamos a fazer a sua vontade, para que nós venhamos a levar o seu evangelho, a que nós, essa capacitação que nos vai tornar cada vez mais próximos a Deus, a querer buscar ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Então, por isso que ele fala que Deus nos deu espírito não nos deu espírito de covardia, ou seja, aquele que não se abate com medo, mas aquele que, mediante as situações, se levanta, luta, entendeu? Busca sempre ir em direção ao alvo, deixando as coisas que para trás ficam, entendeu? As situações que vão acontecendo, que vai trazendo experiência, que a gente vai conseguindo e indo até o final. E é por isso que Paulo fala sobre atleta, sobre soldado, porque nós temos uma missão, nós estamos sobre uma missão, e o nosso general, ele é Cristo. Então nós devemos buscar ser o bom soldado, aquele que combate, aquele que mesmo que em meio à guerra pode sentir medo, pode sentir angústia, mas ele não deixa de executar a sua missão. E a nossa missão, ela é bem clara, né? Trazer a honra, manifestar a glória de Deus nesse mundo. E aí ele fala, olha, também participa desse sofrimento. Olha, tá vendo aqui minha situação? Sabe, foi por causa desse evangelho que nós somos chamados à santa vocação. Né? Não por bondade nossa, não porque nós somos melhores do que uns ou do que outros, não, mas por causa da misericórdia e graça de Deus. Né? Então é por isso que ela manifesta a nós. Então por isso que nós não devemos nos envergonhar desse evangelho, porque o evangelho é a salvação, é a esperança da salvação para aqueles que nele creem. E aí Paulo, ele sabia exatamente quando ele falava isso para Timóteo. Olha, eu estou passando sobre isso tudo aqui, perseguição, abandono, frio, angústia, medo, mas não se envergonha disso, continua, porque para mim é uma honra sofrer. Ele fala, né, que para mim morrer é lucro, né? Viver, ok, é bom, mas para mim morrer também é lucro, porque eu vou me encontrar diretamente com o Pai. Desse que eu falo para vocês, desse que eu tenho trazido para o mundo, eu vou ter agora a possibilidade de encontrar com ele face a face. Então Timóteo, ele não deveria sentir vergonha também do evangelho por causa disso, ainda que ele viesse a sofrer. E Paulo, ele chega a falar, eu sei que eu tenho crido. Ou seja, não é uma crença, sabe, só baseado na experiência dele, mas era uma fé genuína, uma fé verdadeira. Né? Não é... ele sabia na pessoa que Cristo era para ele, que não era só, sabe, um conjunto de doutrinas, vamos colocar assim, mas era a pessoa, era a palavra encarnada. Paulo, ele teve isso
na sua mente, e que nós possamos ter isso também na nossa mente, né? Que a palavra, a Bíblia, ela não é só um conjunto de doutrinas, não é somente um conjunto de leis, um conjunto de rituais, de cerimônias, de conduta, mas aquilo ali é o próprio Deus nos revelando, se revelando a nós, de maneira totalmente poderosa, inerrante, sabe, e eficaz, né? Porque a palavra de Deus, ela é aquela que é capaz de dividir corpo e espírito, né? Medula, né? Então isso é muito importante para a gente ter a noção do que realmente Paulo cria, do que Paulo ensinava e do que Paulo, o Espírito Santo, quer dizer, no caso, queria dizer para Timóteo, para aquele jovem pastor e para nós também, né? Deus, ele é poderoso para guardar o nosso depósito, ou seja, aquilo que tem sido ensinado. E aí vale a reflexão. O que nós temos ensinado? O que nós temos aprendido? Né? Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar dando aula para o grupo de adolescentes, e a gente até falou sobre, né, a palavra influencers, né? O que era o influencer hoje nessa era digital? Entendeu? É aquela situação, aquela pessoa que tem a capacidade de alcançar, de ensinar, de ter uma influência, né, sobre outras pessoas. E qual é a influência que nós temos exercido sobre outras pessoas? Será que essa influência tem trazido Deus para perto dessa pessoa? Será que nós temos buscado manifestar a glória de Deus? Será que nós temos manifestado a transformação de Deus através de nossas vidas, operando em nós e através de nós? Então, nós temos que nos policiar e fica essa a meditação. É que independente da circunstância, creia, não desanima, porque nós também sabemos em quem nós temos crido, né? Combate é o bom combate, né? Paulo já estava chegando ao final da sua vida, e ele até compara sobre a situação atlética que nós devemos ter, não como se fosse brigas, né, disputa. Não, eu sou melhor atleta do que você, porque eu faço mais coisas assim, você não faz assim, eu faço assim. Não era essa conotação que Paulo estava dando, mas a situação de empenho, de buscar, sabe? Olha, procurem fazer, não por querer ser melhor do que o outro, não, mas porque quem o salvou, para quem é a missão, para quem vocês vivem, é para Ele. Então façam tudo, combatam o bom combate por Ele, porque vocês sabem em quem vocês têm crido. Vocês sabem quem é aqueles que libertou vocês. Vocês sabem, você, Timóteo, sabe quem é esse Cristo que eu estou falando. Então, combata o bom combate. Esteja na linha de frente, mas se busque, se empenhe até o final da sua vida, porque nós sabemos que o fim da vida aqui, ainda assim, não é o fim, né? É a eternidade que nos espera. Guarda a fé, não deixe a sua fé esmorecer, né? Isso é um chamado também de Deus. E aí Paulo também, ele orienta um jovem pastor, Timóteo, a ser um exemplo de santidade, que é buscar andar, e tem algumas situações que Paulo fala, que é evitar falatórios, fofoca, dissensão, porfia, partidarismo dentro da igreja, nada disso, culto, situações materiais, nada disso, pregações que são apenas falácias, que não vão trazer transformação, não vão produzir discípulos verdadeiros. Evita isso, porque era uma situação que Paulo tinha na época, uma preocupação que ainda não é tão diferente dos dias de hoje. São pessoas que se utilizam do Evangelho para trazer enriquecimento só para si, para pregar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus,
simplesmente para querer seguidor, para buscar ter um status social, né, para que consiga de forma ilícita através do povo e da igreja de Deus. Então, Paulo administra isso. Então, será que nós também temos evitado? O que será que nós temos escutado? Entendeu? Quais são os louvores que nós temos ouvido? Quais são as pregações? De quem são as pregações que nós temos escutado? Será que tem nos edificado verdadeiramente? Ou só tem massageado nosso ego? Então, é outro ponto importante para que a gente venha a meditar, né? Buscar a ouvir, a propagar realmente, a ouvir coisas saudáveis que vão fazer a nossa fé ficar cada vez mais inabalável, que vão produzir fruto em nós. Outro conselho que ele dá, foge das paixões. Paulo fala aqui, Timóteo, você é jovem, né? Só que segue a justiça, tenha sede de justiça, né? Foge dessas questões, das situações sexuais, da questão da falha do caráter, cuidado para que nada te corrompa, para que às vezes as coisas que você presencie não deixe te corromper, né? Não seja intransigente, não haja só por emoção, no calor da emoção, daquela explosão de sentimento, de emoção que você tem por causa da sua idade. Mas busca o quê? O equilíbrio. Busque procurar fazer o que é correto diante de Deus. E onde você vai fazer isso? Aplicando, se mantendo fiel em tudo aquilo que eu te ensinei, Timóteo. Paulo deixa essa recomendação. E hoje nós temos que seguir isso também. Do próprio Cristo, que deixou o quê? A palavra de Deus. Que hoje é compilada e nós chamamos de Bíblia, que é um conjunto de livros, né? Que não só simplesmente folhas, mas são folhas, palavras que têm o poder de nos transformar, né? Que nós possamos entender e gravar essa situação. Olha, repele questões insensatas. Se vocês ficarem discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum, entendeu? Se é melhor uma igreja com pátio ou sem pátio, se é melhor a igreja com azulejo ou sem azulejo. Isso aqui dão exemplos bem básicos, assim, bem, perdão da palavra, bem ridículo, bem baixo, porque a gente sabe que coisas como essa acontecem, mas para ilustrar que isso não vai trazer fruto nenhum, proveito nenhum. Então Paulo ele fala sobre isso para Timóteo, né, como líder, como aquele que vai administrar a casa de Deus, tá? Foge dessas coisas que não vão trazer fruto nenhum de transformação, né? Isso não vai, pode trazer até um desvio de alguém, trazer situações que vão machucar mais do que edificar. Então, se tem isso, corre, foge, entendeu? Para a gente ter. E por último, ele fala para que seja o exemplo de ministério. Que ele fala, guarda o bom depósito, que é tudo isso que foi ensinado para ele, fortificar na graça de Deus, né, que ele deveria cumprir bem o seu ministério, né, que ele deveria ser dependente totalmente da graça de Deus, que aí o poder e a misericórdia de Deus seria manifestado, para que ele se colocasse sempre disposto a fazer qualquer coisa que tivesse que ser feito, que ele fizesse. E não é diferente de hoje. Tudo que tiver ao nosso alcance para fazer, que nós venhamos a fazer. Fortificai-vos na graça de Deus. Aquele que aprende e não passa aquilo que aprendeu, tem alguma coisa errada. Entendeu? Que nós possamos transmitir a outros. Era o que Paulo também advertia, que Paulo admoestava, que Paulo aconselhava a Timóteo. Passa tudo que você tem aprendido, passa, não fica só para você. Olha, hoje tudo que você aprendeu, tudo que eu passei, e daqui a pouco vai ser você que vai passar tudo que você aprendeu para outra pessoa, e assim vai. Como eu falei, tive a experiência de estar dando aula para as crianças um dia desses, para os adolescentes, e a gente falou exatamente sobre isso. O discípulo gera discípulo, né? O discípulo de Cristo gera discípulo. Eu falei assim, olha,
Hoje, talvez, eu aqui estou ensinando vocês, né, pela misericórdia, pela graça de Deus. Amanhã, a minha bebê que está a caminho de nascer, serão vocês que estarão também na mesma posição que eu estou hoje, de ensinando. Então, ela vai ser uma geração em geração que vai sendo colaborada, que vai sendo fortalecida nos bons ensinos, na sã doutrina. Então, isso a necessidade de a gente transmitir o Evangelho de Deus. Dar um bom testemunho, não dar testemunho, né? Dar um testemunho, viver uma vida santa, separada, né? Buscar sempre fazer as coisas diante de Deus, né? Evitar de ficar em discussões tolas que não vão levar a lugar nenhum, e que a gente venha a propagar, a fazer realmente, a ser pessoas que estejam voluntariosos, com boa vontade de fazer o reino de Deus crescer, de trazer o reino de Deus para aqueles que tanto necessitam. Ele fala, olha, procura te apresentar a Deus como um aprovado. Nós temos que ter uma conduta, né, de servidão, de retidão, procurar ser um bom soldado, um bom combatente, né, que é fiel à causa, que é fiel ao general. Como eu disse, o nosso general é Cristo. Isso não quer dizer que não vai ter nada de luta, que a gente não vai poder cair, a gente um dia de repente vai cair, mas que isso não possa parar a gente, né? Que a gente maneje bem a palavra, que nós venhamos a nos apresentar, né, diante de Deus como obreiro aprovado, né? Aquele que luta sempre para fazer a vontade de Deus. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Como eu disse, era uma preocupação muito grande de Paulo nos dias de Timóteo, nos próprios dias de Paulo, e hoje não é diferente. Ele fala, olha, pregue em tempo e fora de tempo, né? Insista, exorte, corrija, né? E persevere. Não todo o cristão, ele deve ser diferente, ele deve ter os seus ouvidos abertos, porque ele maneja bem a palavra. E isso às vezes a gente acha que é só voltado para aquele que é líder, aquele que pastoreia a igreja, mas não, todos nós cristãos temos essa missão. Todos nós somos líderes em potenciais. Todos nós somos líderes em potenciais em nossos lares, em nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, no nosso convívio de amigos. Então nós somos chamados à santa vocação. Deus nos chamou para isso. Procurem pregar a palavra, dando bom testemunho, apresentando diante de Deus de maneira melhor. Olha, recomenda sempre as coisas boas. Lembre da sã doutrina. Sempre recomendem isso. Então preguem, entendeu? Em tempo, fora de tempo, porque era uma grande preocupação e ainda é nos dias de hoje. Pessoas charlatões que tentam inventar uma teologia da prosperidade aqui, a teologia do coaching ali, sei lá, tantas teologias que o pessoal às vezes inventa aí, né? Como há um tempo atrás era unção de não sei o que, unção do riso, unção do choro, eram coisas que eram voltadas para sei lá fazer o que, mas que não estavam no centro da vontade de Deus. Então, hoje, ainda assim, mantém o perigo da apostasia. Então, Paulo, ele fala para Timóteo, olha, não deixe de pregar a palavra. Não deixe de ensinar aquilo que foi proposto a você. Então, o que nós temos ensinado hoje para as nossas crianças, o que nós temos ensinado uns para os outros, o que nós temos ensinado o mundo, vale a reflexão, cabe a reflexão. Será que nós temos ensinado aquilo que realmente nós recebemos da parte de Deus? Será que nós não estamos dando muita ênfase, muito ouvido para heresias? Fica a reflexão, porque hoje no mundo totalmente globalizado que nós estamos, se naquela época já corria
as falsas doutrinas assim, imaginem hoje, com a facilidade. Né? Hoje nós estamos aqui nessa aula, pessoas de outras cidades, de outros locais, podem estar assistindo, podem assistir. Então, a importância de a gente pregar, de manusear bem a palavra, buscar ler a Bíblia, buscar, sempre quando ler, chamar a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu consiga compreender o que o Senhor quer que seja feito na minha vida. O que o Senhor quer de mim. O que o Senhor, qual é a minha missão, qual é o meu dom. Reaviva, Senhor, esse dom. Às vezes, Senhor, eu esqueci um pouco, a labuta do dia a dia vem me afastar do Senhor, mas reaviva em mim. Não me deixe esquecer. Lembre sempre do meu primeiro amor. Senhor, me faz participar. Nós devemos ser participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Então nós devemos viver uma vida de sofrimento? Não é esse sofrimento vão, mas é sofrimento pelo Evangelho. Sofre pelo Evangelho, chore pelo Evangelho. Aqueles que são perseguidos, ore. Clame pelo sangue de Jesus para que eles venham ter cada vez mais a liberdade para que venha se pregar a palavra de Deus. Que, se não for essa a vontade de Deus, que eles não sejam libertos, que console a família, que ainda mantenha a sua igreja de pé, que aquilo ali não abata a fé, mas que seja combustível para cada vez mais a gente buscar mais a face de Deus, para que a gente venha nos preparar para nos encontrarmos com o noivo. Então, eu acho que fica para a nossa mente. Nós temos que gerar discípulos. E os discípulos são os nossos filhos, são os nossos vizinhos, são os nossos amigos de trabalho, são aqueles que nos rodeiam. Então que nós possamos ter nessa noite essa reflexão, né, que nós devemos não colocar, não terceirizar só os conselhos de Paulo para Timóteo. Não, isso aqui é só para quem é pastor, só para quem é líder. Não. Isso é para a nossa aplicação. Para que nós, como cristãos, venhamos a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Que os irmãos tenham uma boa noite, graça e paz, semana abençoada e um bom Natal, um bom Ano Novo, sempre lembrando que Cristo é o Senhor, Rei e Salvador de nossas vidas.